Esta é a Estação Experimental de Aquicultura do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina, onde desenvolvem-se pesquisas sobre reprodução artificial de mugilídeos e cultivo de peixe e camarão em viveiros. Fomos o primeiro departamento a oferecer o curso de engenharia de aquicultura no Brasil, né? Isso também é muito... A gente é muito pioneiro, né, nas coisas, isso traz muito orgulho. A gente conseguiu, né, chamar a atenção para vários aspectos, várias linhas novas de pesquisa, né, de contribuir, de fazer intercâmbios com outras instituições, né, e aí trazer coisas de lá também, receber alunos de outras regiões, de outros estados. Se pode dizer que foi uma ideia de sucesso, né? Uma ideia de sucesso. Mas, na época, até nós duvidávamos, né? Porque foi um passo dado, assim, muito corajoso, né? Eu acho que foi muito corajoso, muito ousado. Quando eu cheguei transferido para o Departamento de Agricultura, eu percebi que havia uma infraestrutura muito interessante para essa atividade, né? Mas muito pouca gente. Tocou o curso com muita dificuldade. Você não imagina a dificuldade para as coisas imediatas, coisas que não tinha no almoxarifado da universidade. De agricultura, no início eu não entendi absolutamente nada, né? Eu estava chegando com um doutorado em produção animal. Não era a mesma coisa, não. Não é por nada que nós somos o maior produtor brasileiro de moluscos. Eu acho que a pós-graduação naquela época era mais fácil para o coordenador, por vários fatos. Lá ainda estava no começo, então a gente não tinha parâmetros a nível de Brasil para copiar, ou para seguir, ou para se basear. O curso, acho que por volta dos 10 anos, onde que ele estava existindo, né, 98, ele já estava mais estruturado. E eu acho que foi um período onde se começou a ter bolsas em quantidade suficiente para atender todos os alunos que estavam entrando. Mais ou menos nesse período, que são em torno dos 10 anos, começaram a sair muitas publicações na área, o que passou a ser muito importante para o curso nos anos seguintes. E a gente, numa época lá, tinha que fazer mudanças, senão corria risco de fechar o programa, né? A gente também teve nessa época uma série de saídas de professores que foram aposentados e tal, que se aposentaram. Eu até me lembro que nessa época, acho que o Departamento de Aquicultura estava com 7 professores, se não me falha a memória. E que nessa época eu fui participar do Comitê de Avaliação de Recursos Pesqueiros, ou Tecnia de Recursos Pesqueiros, né, da CAPES. Depois dessa minha participação no comitê lá na CAPES, eu voltei e falei assim, eu vou ir para a gente poder dar uma melhorada aí, nós temos que suprir, né, essa questão da falta de professores e tal, e ao mesmo tempo nós vamos ter que apertar mais o pessoal em termos de produção científica, de tempo de titulação e, sabe, todos esses parâmetros. Estimulados em não fechar o curso, que estava feio, o grupo conversou bastante, a gente fazia reuniões periódicas, trazia pessoas de fora da universidade, que exigiu bastante conversa. Por sorte, nós somos um grupo que não temos dificuldades pessoais importantes, então a gente conseguiu com facilidade um foco comum, então foi vencendo barreiras. Nessa época, então,
o curso estava com o conceito 3, né? E então a gente tinha uma certa pressão da UFSC, vamos dizer, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e tal, e disse assim, poxa, mas o curso de vocês é 3 ainda, poxa, tem alguns anos, né? Então aí a gente começou a se preocupar mais em como transformar as dissertações em trabalhos publicados e diminuir o tempo, né, que os mestrandos ficavam aqui e tal, e começar a pensar em, ó, se a gente for melhorando, daqui a pouco a gente pode ter um doutorado e tal, a gente pode, né, partir para outras coisas. Então esses foram os principais desafios que a gente teve. Aí não ficou difícil, quando o grupo inteiro quer, né, a coisa não fica difícil, fica fácil. Diferente, né, de outras áreas, né, nós começamos com a pós. Então todo mundo diz assim, poxa, vocês começaram, né, com a pós e tal, e sem ter, né, uma base da graduação. Nessa época, 97, 98, eu me lembro, a gente tinha 7 professores dentro do departamento, então isso permitiria um crescimento do departamento, e a gente pensou que isso beneficiaria a pós também, né, porque trazer mais professores, ter especialistas em outras áreas, né? Mais do que dobrou, né, o número de professores, e sem isso aí seria difícil, né? Na época o nosso curso tinha avaliação 3 pela CAPES e eu logo vi, não, o nosso curso não é um curso 3, né? A gente é muito mais do que isso. Que a gente conseguisse colocar realmente tudo que o nosso programa era. A educação nesses 4 anos que eu fiquei na pós, na coordenação da pós, foi melhorar isso, né? Melhorar a nossa imagem perante a CAPES através de fazer os relatórios bem feitos. Todo mundo comprou a briga junto e conseguimos implantar o doutorado também, apesar de ter apresentado 2 projetos, porque mudou o sistema de apresentação. Foi um trabalho bastante interessante de todos os professores e esse período nós conseguimos vencer, né? No período que eu fui coordenador, o programa aumentou em tamanho, em número de alunos, também em conceito na CAPES, né? As primeiras defesas de doutorado ainda aconteceram no período que eu fui coordenador por 4 anos, né, por 2 mandatos. E nós temos muitos recém-doutores e doutores formados em programas, em posições importantes nas instituições de pesquisa e ensino. Eu acho que o programa fez um bom trabalho nisso, com o doutorado também. Peguei bem essa transição do que era um programa PROAP, um conceito 5, e assumi quando a gente virou 6, né? Uma das grandes mudanças é quando você passa para o nível 6, você entra dentro de um programa chamado de excelência, o PROEX. É tudo o programa que passa a assumir. Foi muito bom esse período, né? E sobretudo por acompanhar essa transição do programa e a evolução, que na verdade isso é um somatório do trabalho de todos os coordenadores anteriores a mim, né, que foram construindo todo esse cenário para que a gente pudesse, então, nesse período, alcançar a nota máxima, né. O desafio é passar para a nota 7, né, que é o ponto máximo. A nossa meta agora, sem dúvida, é internacionalizar. A gente está muito próximo da administração central da UFSC, né, do Sinter e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E eu acho que o caminho vai ser esse. Numa época de crise não tem jeito, né? A gente vai ter que tentar se virar da onde pode, da onde dá para fazer e onde também vai promover nosso programa. Todos os coordenadores vão
vão concordar comigo, é sempre a presença do Carlito, né? Então todo o trabalho que o Carlito desenvolveu e vem desenvolvendo é fundamental para que isso tudo aconteça, né? Esses 30 anos foram 30 anos bem enriquecedores do nosso programa. Eu acho que o Carlito foi uma pessoa fundamental para o crescimento e para tudo que aconteceu, porque foi tudo muito batalhado, né? Eu acho assim que a gente teve, eu falei da dedicação dos professores e coisas, mas também nós temos a nossa coluna dorsal, a coluna espinhal, né? Que é o Carlito, né? O nosso secretário. Trabalhar junto, sabe? Eu acho que isso que é o grande segredo da gente também. E ele sabe tudo sobre o curso, sobre pós-graduação, se especializou várias vezes em várias coisas diferentes dentro da universidade. O que o pessoal mais torce é para o Carlito não sair. Se o coordenador quiser sair, pode sair, que a gente arruma outro, mas o Carlito não pode sair. Eu vou completar ano que vem 39 anos de contribuição previdenciária. Em setembro eu poderia me aposentar, né? Mas eu não tenho essa pretensão por enquanto, né? A minha ideia é ficar um pouco mais, né? Contribuir um pouco mais com a universidade. E é uma história muito rica, muito bonita. Eu me sinto assim, orgulhoso do trabalho realizado, do que nós conquistamos ao longo desses anos todos, né? Acho muito bonito, assim, muito gratificante.